Olá, turma! Vamos falar hoje sobre o infarto agudo do miocárdio. Isso, o famoso IAM. Então, o que é o infarto agudo do miocárdio? Como o próprio nome já está dizendo, é infarto de forma aguda do músculo cardíaco, né? O miocárdio. Ocorre o quê? Uma necrose das células, né, do miocárdio, resultante da oferta inadequada de oxigênio a esse músculo. E essa oferta inadequada gera consequências importantes ali na oxigenação e perfusão, né, obviamente, desse músculo. Falando um pouco aqui do aspecto epidemiológico e o porquê da importância de nós estudarmos isso hoje, né? Essa cardiopatia isquêmica, ela ainda permanece hoje como principal causa de morte no mundo. Principal causa de morte, exatamente. 50%, analise, 50% das mortes por IAM ocorrem na primeira hora desse evento, né? E são atribuídas a arritmias que acontecem, e a mais frequente é justamente a fibrilação ventricular. Que nós vamos estudar isso na nossa aula de parada cardiorrespiratória, né? E no Brasil, até o ano aí de 2000, né, temos uma estatística de 36,5% dos óbitos entre indivíduo com maior ou igual a 55 anos decorrem de doenças cardiovasculares, segundo DataSUS. Estatística importante, porque nós analisamos aí com o aumento, né, da sobrevida, também vem aumentando aí as doenças cardiovasculares, sobretudo por conta dos determinantes sociais de saúde, né, que é a própria alimentação, nutrição, atividade física, então, que é importantíssimo para a saúde cardiovascular. E como é que ocorre essa isquemia miocárdica aí, né? Nós chamamos, e aí na literatura você vai encontrar isso aí com síndrome coronariana, né? Que a síndrome coronariana envolve aí a angina, que nós vamos falar um pouco, que é aquela dor, né? Essa síndrome é caracterizada justamente por essa dor, a dor que é constrictiva, a dor no peito, que a gente chama de dor típica, né? Essa angina, ela é muito característica em pacientes que têm um infarto agudo de miocárdio. E o que é que acontece? Essa dor é super importante para a gente dar o diagnóstico com mais celeridade, mais rapidez e poder intervir na terapêutica medicamentosa ou na antecipação com a angioplastia primária e dar sobrevida a esses pacientes que têm aí esse evento importante. Em alguma literatura você vai ver isso também como doença DAC, né? Doença da artéria coronariana. Ocorre primeiro um trombo, né, que pode ser por uma placa de ateroma que esteja vulnerável, e por conta de um espasmo, né, coronariano ou vasoconstricção. Aí essa placa, ocorre uma projeção da placa de aterosclerótica, né, ou aterosclerose. Com isso ocorre o quê? Um desequilíbrio da oferta de oxigênio, né? Com esse desequilíbrio ocorrem as etapas aí, tanto da isquemia, e depois, após a necrose, e depois a lesão no próprio músculo do miocárdio. Quais são os fatores de risco para esse evento, né? Essa síndrome coronariana ou essa doença da artéria coronariana ou do infarto agudo do miocárdio? Um fator de risco importante é a obesidade. A gente precisa focar, sobretudo neste momento, né? O tabagismo,
a falta de atividade física, olha aí quando eu falei no início dos determinantes sociais de saúde, a própria idade, né, aumenta com o tempo aí. Eu dei a estatística inicial de pacientes, clientes eleitos com acima de 55 anos, né? Níveis elevados aí, que a gente chama níveis elevados de colesterol e triglicéridos, né? Que é a dislipidemia. Pasme, o próprio sexo masculino também é um fator de risco. Uso de contraceptivo oral em mulheres acima de 40 a 45 anos. E o sedentarismo, né? Diabéticos também super importante, viu? Um fator de risco importante aí para é o risco cardiológico, né? E o próprio estresse, frustração, tudo isso também são fatores de risco para esse infarto agudo do miocárdio, sobretudo neste momento que a gente vive hoje de estresse, essa competição predatória. É super importante a gente cuidar da nossa saúde cardiovascular. O que é que acontece aí? Essa fisiopatologia, né, do IAM. Como eu disse a vocês, o que é que ocorre aí? Ocorre primeiramente uma obstrução da coronária, e essa obstrução, ela obviamente vai causar, né, gente, essa obstrução pelo trombo, né, vai causar esse espasmo coronariano, que vai progredir, e aí, como eu disse a vocês, vai diminuir aí essa oferta de oxigênio para a célula cardíaca. E como é feito esse diagnóstico, né, do infarto agudo do miocárdio? Logo no início, no atendimento, ali, quando eu falei para vocês da classificação de risco, o enfermeiro qualificado, ele precisa estar atento a essa dor, o que a gente chama de dor típica, quando chega no PA, porque é um paciente que é caracterizado como uma emergência clínica, né, como estamos falando. Então, um paciente para ser colocado na sala vermelha. Exatamente, na sala vermelha. A depender da dor, ele pode evoluir com uma arritmia cardíaca, como eu falei, a fibrilação ventricular. E por conta dessa diminuição ou ausência de oferta de O2, o paciente pode ir a óbito. Então, precisamos agir como a característica do emergencista, com rapidez, dinamicidade e objetividade. Como a gente vai fazer isso? Com o conhecimento. Lembrem da linha do cuidado que eu falei com vocês. A gente precisa ter uma linha do cuidado para síndrome coronariana. O que é isso? A gente vai fazer o fluxograma todo direitinho, do passo a passo, para eu conseguir atingir a excelência no atendimento e conseguir aí promover uma sobrevida importante a esse paciente. Primeiramente, o diagnóstico é feito pela história típica da dor, lá na classificação de risco. Se a dor for típica, o paciente vai ser encaminhado, obviamente, para o eletrocardiograma, que a gente precisa, dentro do protocolo, fazer esse eletrocardiograma em 10 minutos. Sim. Justamente por isso que eu falei que lá um dos setores da emergência é esse setor do eletrocardiograma. O enfermeiro encaminha para ele, obviamente, sendo a dor típica, vai ser encaminhado imediatamente para a sala de eletro. E aí vai realizar o eletro. Após o eletro tendo alterações, a gente chama do infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento desse segmento ST, a gente vai falar o que é isso lá na frente, e ou infra desnivelamento desse segmento, é um segmento do eletrocardiograma. Sendo assim, ele vai ser encaminhado para a sala vermelha e fazer aquele MOVE que a gente falou, monitorização, O2, exames, nesse caso o eletrocardiograma, e o acesso venoso, o E de veia, né? Sendo assim, a gente vai, é importante logo neste primeiro atendimento a gente saber a característica da dor. Então a gente pergunta quando, como, onde, para e por quê. São 5 perguntas que são feitas somente para ver caracterizar a dor, essa dor. Por isso que é importante. Quando foi a dor, dona Maria? Onde é a dor? Caracterizar dor retroesternal, que pode irradiar para
o dorso, para as costas, para membro superior esquerdo, mandíbula, né? Isso é super importante, essa caracterização. Tendo essa dor típica, já encaminha um paciente para a sala vermelha para fazer o eletrocardiograma. O eletro estando positivo, a gente já entra com, tendo aí, existe um tempo hábil que a gente precisa fazer, né? A terapia medicamentosa com o fibrinolítico, ou encaminhar, se tiver em tempo hábil, para o paciente fazer uma angioplastia primária. Entende? Por isso que é importante neste setor ter um setor de hemodinâmica, para a gente já encaminhar o paciente para fazer essa angioplastia ali, o cateterismo, e desobstruir a coronária que está entupida. Se, a segunda hipótese, que é o infarto agudo do miocárdio sem alterações eletrocardiográficas, ou sem supra ou infra desnivelamento desse segmento S e T do eletrocardiograma. O que acontece? Se o paciente não tiver, ainda assim, se a dor for típica e com a terapêutica medicamentosa não fazer efeito, que a gente vai ver daqui a pouco, quais são os medicamentos que a gente usa, o médico vai pedir enzimas cardíacas para analisar justamente se há alterações dessas enzimas cardíacas. Tendo alteração dessas enzimas, a gente fala que enzimas são essas, CK e CKMB. E a principal, que é a troponina. Tendo essa alteração, é classificado como uma síndrome coronariana, ou seja, um infarto agudo do miocárdio sem supra, sem alterações eletrocardiográficas. Então, a gente entra também com a terapêutica medicamentosa para salvar esse paciente o mais rápido possível. Então, quais são, além da dor que eu falei para vocês, quais são as manifestações clínicas? Porque é importantíssimo a gente falar das manifestações clínicas, porque além da dor, a gente precisa estar atento a outras manifestações que são típicas de pacientes que apresentam essa síndrome coronariana. Você vai encontrar lá no seu PA o paciente além dessa dor típica, um paciente que está muito ansioso, agitado. O paciente vai estar com dispneia, pode apresentar dispneia. O paciente pode apresentar uma síncope, né? Uma síncope ali que antecede ao desmaio. Então, para você ver que são manifestações que a gente tem que saber o que a literatura traz, para ter uma visão clínica apurada desde a classificação de risco, para encaminhar esse paciente para a ala justamente vermelha, para que esse atendimento seja imediato. Porque se eu não tiver, quanto mais eu procrastinar esse atendimento, eu vou ter consequências, inclusive a perda desse paciente, a perda do músculo, porque como a gente diz em PCR, no atendimento pré-hospitalar, tempo aí é músculo. Quanto mais, a análise que é diretamente proporcional, quanto mais tempo eu levo, mais músculo é lesionado. E isso a gente não quer, entende? Só que existe um grupo específico que a gente tem que prestar muita atenção. Quem são? Idosos e pacientes diabéticos. O idoso, justamente por mudança no metabolismo, redução, né, ele pode estar sofrendo um infarto agudo do miocárdio sem essa dor típica no peito, ou até com a epigastralgia, uma dor no estômago, pode ser característico. Então, atendimento ao idoso já tem que ligar a luz vermelha de uma dor epigástrica. Eu já posso encaminhar ele justamente para uma sala específica e rodar o eletro, porque eu posso pecar por excesso, mas não por omissão. Outras pessoas, outro público muito importante que a gente precisa analisar são os diabéticos. Por quê? Por ter diminuição ali das terminações nervosas, talvez ele não expresse, não esteja com manifestação clínica essa dor típica. Então, logo na entrevista ali na anamnese, na coleta de dados, eu preciso ter uma coleta fidedigna para que dessa forma eu possa traçar um plano de cuidado adequado para esse paciente. Se for diabético, talvez ele não tenha essa dor típica no peito, mas tenha
uma dor epigástrica também, né? Ou um mal-estar. Então, assim, eu preciso, neste momento, fazer essa análise muito assertiva nesse público idoso e diabético para encaminhar ele para uma assistência mais qualificada e mais assertiva. Tranquilo? Então, o que acontece? Essas alterações eletrocardiográficas a gente precisa analisar de forma muito criteriosa. O enfermeiro da classificação de risco, ele precisa já saber um pouco de eletro, precisa ler ou analisar essas alterações. Porque dentro dessas alterações é que eu vou tomar uma conduta de classificar esse paciente como vermelho, como amarelo, como verde ou até como azul. Entende? Então, assim, essas alterações que ocorrem, realizado o ECG de 12 derivações e apresenta alterações justamente no segmento ST do eletrocardiograma, na onda T, né? E naquele complexo, no complexo QRS, né? Importante também analisar, por exemplo, uma onda Q patológica. Às vezes o paciente já infartou anteriormente e quando a gente roda o eletro, a gente já tem uma onda Q ali apiculada, informando que esse paciente já sofreu um infarto anteriormente. Por isso que é importante a gente saber sobre isso. As alterações no IAM, o que é que acontece no músculo cardíaco? Ela segue uma evolução. Primeiro, eu vou encontrar ali um ambiente com isquemia, que é a falta de suprimento de CO2. Depois, eu vou ter uma lesão, e observe, cada movimento, cada alteração dessa vai corresponder a uma alteração no eletrocardiograma. Entende? Então, tanto na isquemia eu já vou ver ali, eu já posso ter uma alteração, né? No segmento ST, quanto na própria lesão eu já tenho uma alteração maior, né? E como na própria necrose, que o músculo miocárdio já está ali sem suprimento. Então é importante a gente analisar isso. O que é que caracteriza aí essa sequência de alterações, né? Eu vou analisar a inversão dessa onda T e depressão desse segmento ST, que a gente chama de desnivelamento desse segmento. Quando ocorre o que? A lesão já no miocárdio, há uma inversão dessa onda T e elevação desse segmento. E o que eu lhe falei, essa onda Q patológica, ela é muito importante porque, além da onda Q, ela vai vir uma elevação desse segmento ST. O que é que ocorre? Em todos os pacientes, a gente precisa fazer o MOV e encaminhar esse paciente para a sala vermelha, né? Por quê? Porque a partir daí eu vou entrar com a terapêutica medicamentosa. Existe um tempo, gente, que a literatura traz sobre a eficácia desse tratamento. O tempo porta-agulha, vocês vão ouvir falar muito, e o tempo porta-balão. O tempo porta-agulha, ele equivale a terapêutica medicamentosa com o estrombolítico, né? Que a gente vai ver aí tanto a streptokinase, que era utilizada há muito tempo, mas ela tem os seus efeitos colaterais são maiores, e o ateplase, né? Que a gente utiliza, e o RTPase. O que é comercializado, que mais a gente vai encontrar aí nas nossas unidades de emergência, quando a gente for atender, é justamente o Actilise, que é o Acteplase, né? O Actilise, ele é um trombolítico que a gente vai fazer quando a gente pergunta. Por isso, a gente perguntar a característica da dor e fazer aquelas 5 perguntas. Quando, onde, como, para e por quê. Entende? Para eu saber o instante que iniciou a dor. Quando foi? Foi ontem. Então a gente precisa ver quando foi que iniciou a dor para a gente tomar, para ver se existe ainda o tempo porta-agulha, né? Que é para fazer a trombólise, né? Através desses medicamentos.
O tempo porta-agulha equivale a 90 minutos. Para a gente fazer aí, algumas literaturas ainda vêm com 90 minutos. Né? E o tempo porta-balão, 60 minutos, que é justamente a realização da angioplastia primária. Né? Então é importante a gente saber isso para a gente tomar nossas condutas. Ok? Próximo encontro nós vamos estudar a terapêutica medicamentosa do infarto agudo do miocárdio. Grande abraço.